Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marligi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno azul. Vale lembrar que a gente tem uma playlist de redações também. Não deixe de acompanhar, tem várias redações nota 1000 interessantes lá, né? Do site do G1. Então não deixe de acompanhar, que vai continuar ajudando vocês aí, né? Nos estudos, principalmente na redação. Agora a gente vai corrigir a questão 21, né? Do Enem de 2019 do ano passado, o caderno azul. Essa é a primeira aplicação. Beleza, a questão 21 de linguagens, ela tem um texto bem interessante, olha só. Chama A Menina, né? Do livro, me parece, né? A Face Horrível, de Ângelo, né? Que diz Ângelo, São Paulo. 2017. Beleza. O texto diz o seguinte, olha só. Ele começa assim. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho. Era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava de, como quem diz. Tentava não pensar as palavras. Tentava não pensar, as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha pensado. Tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora, quase com fome, depressa, antes de morrer. Tanto que não se conteve e, mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com uma voz seu timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia a Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando, desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz. Beleza, aí a pergunta diz o seguinte, olha só. Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... O que, né? Letra A. Insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna. B. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. C. Relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. D. Representação de estigmas sociais modulado pela perspectiva da criança. Ou é expressão de dúvida existenciais intensificadas pela percepção do abandono. Pause o vídeo, vamos ver se vocês vão conseguir fazer aí. Tentem fazer, beleza? Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, porque olha só, tá perguntando na narrativa, né, é uma dramaticidade na cena, centrada na cena, né, que dramaticidade é essa, né, no caso seria, se vocês marcaram a D, vocês acertaram, porque olha só, insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência paterna, não, no caso o texto não está dizendo sobre isso, né, sobre a ausência paterna. Você poderia ficar na dúvida pelo fato da menina perguntar o que é desquitada, mas no caso aqui não está falando nada sobre a ausência paterna. B. Associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. Intempestiva no caso não é isso, né? Não é associação da angústia da menina com a reação da mãe, né? Relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. O texto também não está dizendo sobre isso, né? Sobre relação conflituosa, no caso, entre esse trabalho doméstico. Nem a expressão de dúvidas existentes intensificadas pela percepção do abandono. No caso, você poderia ficar na dúvida, mas é a representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. Por que estigmas sociais? No caso, se a gente for analisar o texto, ele tem toda uma preocupação com o olhar da criança, né? A menina. Então, quais estigmas seriam esses, né? Quais estigmas sociais? No caso aqui, o da mulher, né? O da mãe, né? Quando ela pergunta, mamãe, o que é desquitada? Então, tem
toda aquela dramaticidade, né, aquele drama vivido, representado pelo texto, quando fala, se alguém gritasse, tudo ficou suspenso, o mundo acabava e Deus aparecia, né, sentia Ana Lúcia, era muito forte, quando ele diz assim, forte demais para uma menina, a mãe parada é tesoura no ar, sem solução, podendo desabar, a qualquer pensamento, né? Então, no caso, tem toda uma construção na visão da criança, da menina, né? Se você for analisar o texto, a representação dele em relação a esses estigmas sociais, né? No caso aqui da mãe dela, né? Ficar com medo, aqui no caso diz toda essa parte, quando ela diz o seguinte, forte demais para uma menina, a mãe como uma tesoura, então todo aquele medo de responder essa pergunta da filha, né? Quando ela diz, a mãe saberia o que ela queria perguntar intensamente, agora quase com fome, depressa antes de morrer, tanto que não conteve. Então, tem todo um drama mesmo construído sobre isso, e pelo olhar da menina, né? Se você for analisar por que a letra D, por causa disso, né? A leitura do texto, né, ela tem a visão da criança, né, que é o essencial para essa narrativa. Ela é construída sobre isso, sobre a visão dela, né? E é evidente essa dramaticidade, né, que está presente na cena, o ponto de tal drama, no caso aqui, ser notado nas ações de descontrole da mãe, quando ele detalha sobre essa parte, né, sobre perdendo a noção do manuseio da costura, a preocupação dela em relação a isso, né, e no caso, desculpa, no caso, esse estigma social aqui que recai sobre a mulher é evidente no texto, né, sobre essa parte aí, quando é abordada de forma, dessa maneira aí, o intermédio do diálogo entre a mãe e a filha. No caso, quando ela pergunta aí, né, sobre o que é desquitada, né, quando ele diz o seguinte, olha só, a máquina dedicava sobre o pano, admirava o jeito delicado, aqui é a visão da menina, né, tentava não pensar nas palavras, mas sabia que na mesma hora a tentativa tinha as pensando, na tentativa tinha as pensando, ou tudo era tão difícil, então tem toda essa parte de estigma também, né, no caso quando diz, né, a preocupação, olha só, no caso quando ela pergunta, aí atirou rápida como a voz seu timbre, tudo ficou suspenso, então olha só, se alguém gritasse o mundo acabava, né, então toda essa elaboração do texto, a maneira como ele foi colocado, tem aí essa parte de estigma, né? Desse estigma social, no caso da mãe dela, né? Modulado pela perspectiva da criança, a maneira que a criança está vendo isso, né? A preocupação da mãe também, né? Porque aqui narra como a visão da criança em relação a isso, né? Sobre esse estigma aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido. Cuidado com a pegadinha, viu? Aqui, no caso, não você poderia confundir, mas não é nenhuma das outras, né? Insinuação da lacuna familiar pela ausência da figura paterna. Não é nada disso. Aqui, a visão da criança em relação a isso, né? Exatamente sobre justamente nessa parte também, pela perspectiva da criança, né? O texto já diz, a menina, então a maneira como ela via aquilo, né? A maneira como ela via a atitude da mãe dela, a preocupação da mãe dela, né? Então tem todo esse contexto, essa construção aí no texto, certinho? Bom, espero que vocês tenham acertado. Não deixem de curtir nosso canal, de compartilhar, se inscrevam para vocês acompanharem mais questões aí, interessantes aí, e não deixarem de estudar, beleza? Bom, te vejo nos próximos vídeos e bons estudos para vocês aí. Até as próximas questões.